Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos iniciando o Manhã Boa Nova desta quinta-feira, hoje 11 de janeiro de 2018. Seja bem-vindo e bem-vinda à programação da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Na apresentação hoje, Cláudio Palermo. Meu beijo aqui para Vanessa, que hoje está com dor de garganta, está com febre. Boa recuperação aí para você, Vanessa Cavalcante. Nos comentários, ela que voltou de férias, Elaine Farina, trabalhadora do Centro Espírita Caibar Schutel. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão nos assistindo. E já fica aí o meu feliz ano novo, né? Para todo mundo. Foram Bom boas dia, Edson. as férias? Boas. Pena que passa muito rápido, né, Cláudio? Mas já deu para descansar um pouquinho, já valeu a pena já. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. E também o Edson Figueiredo de Abreu, que é presidente do GEMP, o Grupo Espírita Manuel Bento, da Zona Norte de São Paulo. Bom dia, Edson. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Elaine. Prazer ter você de volta. Vamos concentrar as coisas na Elaine, ela está descansada. Vamos fazer todas as perguntas para ela. Tá cheio de E eu só faço o complemento só. Tá bom. Você pode participar pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Deixa lá o seu comentário, a sua pergunta sobre o programa de hoje, facebook.com/TV Mundo Maior, também pelo nosso WhatsApp 985759580, 985759580. Tem também o nosso 0800. A Marta e a Vera estão esperando a sua ligação, 0800 979 5011. Participe aqui do Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Como toda quinta-feira, logo de início, a gente tem aí a coluna Para Viver Bem com o grande Humberto Pazian. Confere aí. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, tudo bem? Alegria poder participar aqui do programa e estarmos juntos no Manhã Boa Nova. E hoje, para a gente poder refletir um pouquinho, eu pensei em uma coisa. Como é que você está? Você está bem? Está satisfeito ou insatisfeito? O que é que você procura? O que é que você precisa? Sabe, nós espíritas, espiritualistas, que procuramos refletir de vez em quando sobre os ensinamentos de Jesus, é interessante como ele se reportava a todos nós, falando sobre as necessidades da vida, né? E nos seus ensinamentos, a gente aprende que nós não vamos levar nada daqui, né? Que o reino de Deus é algo mais interior, é algo mais profundo, que os bens que nós possamos juntar, tem que ser algo que a traça não corroa, que ladrões não roubem, que nós não percamos no decorrer da vida. E me parece que esses bens verdadeiros e valiosos, nós sabemos, né? Você sabe quais são. Mas por que, já parou para pensar, por que nós perdemos um tempo valioso da nossa vida em busca de coisas que nós não vamos levar? Naquelas coisas que Jesus disse, que os ladrões podem roubar, as traças corroerem, ou seja, a gente pensa muito em ter grana, ter dinheiro, não que seja errado, mas parece que a gente só pensa nisso, trabalha para isso, vive em função disso. Nós pensamos muito em ter bens materiais, roupas, carros, casas, e a gente diz assim, não, eu quero dar o melhor para a minha família. Mas será que às vezes a gente não se preocupa tanto em dar esse melhor para a nossa família e talvez não dependamos tempo suficiente para darmos o que realmente importa para elas ou para eles? Olha, eu sei que quando a gente faz essas reflexões, alguns dizem assim, não, eu sei, bacana é falar, difícil é fazer, mas eu acho que quando a gente chega do lado de lá, no mundo astral, eu acho que a reflexão é um pouco mais séria, porque a gente deve pensar assim, puxa vida, eu tive como fazer, Deus me deu condições para isso, mas eu preferi fazer outras coisas, porque aqui a gente enrola, aqui a gente engana os outros e tenta enganar a si próprio, né? Dizendo, não, eu trabalho para poder dar o melhor para minha família. Às vezes não. Às vezes a gente trabalha para
ter uma reserva por medo, por insegurança, por achar que vai faltar alguma coisa ou para ter cada vez mais coisas melhores. Enfim, eu não vou entrar na vida de vocês. Eu estou falando para vocês, mas estou pensando também. Eu gosto de refletir. E é interessante como a gente às vezes fala as coisas, a pessoa acaba de ouvir, já muda de assunto, já vai falar outra coisa, já vai pensar outra coisa. Por quê? Parece que não é importante. Parece que o que é importante são aquelas coisas que Jesus disse que não são importantes. Mas enfim, a gente está aqui para aprender, não é? E eu acho que é por isso que nós já estamos aqui há muito tempo. Já voltamos para cá devido a muitas encarnações e vamos, acho que, voltar muitas outras vezes. Enquanto a gente não aprender a lição será repetida. E aí, vamos juntar o que daqui para frente? Beijo no coração, ótima semana, ótimo dia. Até. Legal aí a participação do Humberto Pazian toda quinta-feira com a coluna Para Viver Bem aqui no Manhã Boa Nova. Saiu um dado aí bem interessante e ao mesmo tempo assustador, que São Paulo é o segundo estado com mais acidentes em fogos de artifício. Em 8 anos, segundo o Conselho Federal de Medicina, foram 289 acidentes, só perdendo para a Bahia. Em todo o Brasil foram 4.500 internações e 100 mortes neste período. A venda da maioria desses artefatos é proibida para menores, mas quase 25% dos feridos por fogos de artifício no Brasil têm menos de 18 anos. Segundo o levantamento do Conselho, 45% têm entre 19 e 59 anos e quase 30% têm mais de 60 anos. Os ferimentos mais comuns são no rosto e também nas mãos. O Corpo de Bombeiros alerta para a classificação dos produtos, que são 4. Classe A, que é venda livre, classe B para maiores de 16 anos, a C para maiores de 18 e a D para profissionais que possuem licença. E os animais de estimação têm ouvidos sensíveis para os fogos, também sofrem em época de Natal e também Réveillon. Entre algumas sugestões para minimizar esse problema estão a colocação com muito cuidado de tampões ou algodão no ouvido dos bichinhos para eles não ficarem aí tão incomodados e não deixar também o animal sozinho, pois ele pode ficar ainda mais nervoso. Edson, quais são os outros prejuízos causados aí pelos fogos de artifício, além de incomodar aí os animais e os acidentes, como a gente viu? Eu, sinceramente, estava analisando sobre essa questão. Outros prejuízos, eu não sei dizer quais seriam, né? Além desse, né? Eu estava lembrando, você estava falando aí, Cláudio, eu estava lembrando que, primeiro, não era tão comum, pelo menos no passado, que no Natal se comemorasse com fogos. Sim, e hoje, né? Isso começou agora recentemente, de uns tempos para cá, né? Era mais no final do ano. E lá na minha família, a gente costumava também, no final do ano, de soltar fogos, até o dia que aconteceu um acidente. Um rojão, ao invés de subir, ele não subiu, ele ficou ali, circulando ali entre as pessoas, foi uma loucura. E depois também um sobrinho que teve um problema na mão, que estourou na mão dele. A partir dali, a família não usou mais os fogos, né? Mas precisou acontecer esses 2 episódios para criar esse alerta, né? Eu imagino que esteja prejuízos, por exemplo, para a natureza, inclusive. Porque você está, na realidade, queimando pólvora, né? Você está queimando ali um componente químico, né? Que deve, de alguma forma, se você soltar com muita intensidade, com muita constância, deve, de alguma forma, prejudicar o meio ambiente, né? E esses problemas todos que a gente já falou, dos animais. Hoje eu tenho os meus cachorros que eu tinha anteriormente, eles se trancavam no banheiro, eu precisava trancar eles no banheiro, no box, para eles ficarem sossegados. O que eu tenho hoje, ele briga com os fogos, né? Ele sai latindo, ele sai... Ele não fica com medo. Ele não fica com medo, ele fica brigando, ele quer brigar com os fogos. Quer se defender, né? Mas demonstra ali que realmente ele se incomoda, né? Teve uma campanha aí pelo Facebook, de gente reclamando, pedindo para não soltar, mas infelizmente não atinge a todos, né?
Como que a gente pode conscientizar essas pessoas, né? Porque qual a necessidade de soltar fogos para Jesus, né? É verdade, né? Não é para Jesus, né? É para o ser humano mesmo, né? Porque você vê um show pirotécnico, é bonito, né? Você vê aquelas cores, os desenhos que se formam, né? Quando se faz um show, mas de forma profissional, né? Sim, aí é porque existem no meio pessoas que são especializadas nisso, né? Que tomam todos os cuidados, são treinadas, fazem cursos. O problema o que eu acredito, é o controle de acesso. Da mesma forma que a gente fala de drogas, a gente fala de cigarro. Então, de que forma que esses menores têm acesso a esses fogos? Então, também é um trabalho de conscientização, né? Porque você vê que os acidentes acontecem por falta de preparo no uso, né? Então, quer soltar o rojão segurando, às vezes para provar que é corajoso, né? Aquela questão do desafio. E esse tipo de comportamento a gente percebe muito nos jovens, né? E até nos idosos também, né? Para provar que é corajoso. E por isso você vê que são os maiores índices, né, de acidente, né? No jovem e no idoso. Então, tem essa questão também, que a gente precisa saber de que forma que esses menores, ou ter um controle na venda, né? Antigamente era proibida a comercialização de fogos de artifício no varejo. Você se lembra, Cláudia, aí, quando a gente era criança, se não se via loja de fogos, era só aquelas barraquinhas, né? E em 2000, aqui em Guarulhos, a partir de 2000, 2001, aqui houve a modificação na legislação municipal, permitindo o alvará e a concessão do alvará para venda de fogos no artifício. E esse movimento aconteceu em São Paulo inteiro, né? Tanto que tem agora um movimento contrário pelos protetores de animais, querendo que os municípios também alterem a sua legislação a fim de proibir a comercialização de fogos de artifício e até a soltura de fogos de artifício para a preservação dos animais, porque eles sofrem muito, têm um ouvido muito sensível, né? E curioso, você falou do seu animal fica no box, né? O meu cachorro, o veterinário receitou um calmante, né? Ó, dá o calmante. Então, quem tem animal sabe o quanto o animal sofre com isso. Mas, como sempre, é uma questão de educação, de controle, né? De conscientização, né? E é uma pena que as pessoas só se conscientizam quando acontece um acidente, né? Não trabalham de forma preventiva aí, né? Poderiam evitar. Eu conheci inúmeros casos com relação a isso, né? Pessoas que perderam dedos. Eu tinha um amigo que tinha ficado surdo por conta de rojão, né? Então, é um assunto sério e não é brincadeira. O problema é que as pessoas bebem, né, nesses momentos festivos, as pessoas estão felizes, elas querem ser felizes naquela noite, né? Toda a felicidade do mundo numa noite só, não importa o resto, mas naquela noite ela quer ser totalmente feliz, e aí ela bebe. Então, e o excesso de alegria, infelizmente, causa esse tipo de imprudência que geram esses acidentes graves, né? Agora aí, nesse caso também, gera uma outra contrapartida, que é de quem não gosta dos fogos, tem que conviver lá com familiares que gostam, né? Como é que é essa relação aí, tolerância e compreensão, mais essa questão, eu não curto, mas tem gente da minha família que curte. Como tudo, né? Lembra que aqueles parentes, né? Por alguma razão, vocês reencarnaram no mesmo grupo familiar, né? Então, é a questão da tolerância mesmo e até a questão do exemplo. Então, se você tem um acesso, um diálogo com esse familiar, é importante você fazer um diálogo com ele, um trabalho de conscientização, né? Será que tem necessidade da gente, né, soltar um fogo tão barulhento ou tão potente que possa causar um dano aí para alguém, um acidente para nossa família? Será que a gente quer isso? Será que Jesus precisa de fogos para lembrar que é aniversário dele, né? Então, mas é aquela questão da tolerância, do exemplo, né? Como tudo, né, Cláudio? Sim. Família, não é? E aí, Edson? É a questão de convivência. A gente sabe que tem pessoas que sofrem com isso, né? Puxa, vou ter que ir lá, passar o Natal na casa de fulano, vai ter folga, ou seja, a gente sabe que existe esse tipo de coisa, né? Mas tem que ter, infelizmente, faz parte da lei de sociedade, né? Você tem que conviver. Tamo junto e Para misturado. aprender. E é pelos exemplos que a gente vai se modificando, né?
E a gente Então, é fator de modificação né, também. Né? Como já aconteceu com a minha família, que a gente já chegou num acordo de não fazer mais, outras podem chegar nesse acordo também, Sim. né? Talvez não necessariamente através de um acidente, mas... Mas essa questão também que a gente estava falando aí, eu acho que quando houver uma conscientização maior, de questão de educação mesmo, de campanhas do governo, de regular, né, regulamentar a venda, o uso, essas coisas, acho que mais ou menos como o cinto de segurança, é como a questão do cigarro. Antigamente você saía fumando para tudo quanto era lugar, para tudo quanto era lado. Quem era excluído eram as pessoas que não fumavam, eram essas que tinham que se isolar, né? Hoje... Era chique, né? Você vê como hoje se transformou, graças a essa educação, né? Exatamente. Graças às campanhas. Eu acho que tinha que partir para esse tipo de situação, né? Eu acho que já está acontecendo isso, viu, Edson? Aos poucos, eu tenho né? essa impressão. A gente vê esses movimentos no Facebook, coisas que não se ouvia falar, né? Você vê estatísticas. Então, isso é sinal que a sociedade já está olhando para isso, né? Interessante. Até o fato da gente estar noticiando isso aqui hoje Sim. ajuda, né? Já tem um pessoal participando aí pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Mandar um abraço aqui para o Iaponan Canuto. Bom dia, paz e luz para todos. Cláudia Luciano, bom dia. A Vânia Almeida dos Reis. Bom dia, Cláudia Luciano. Dizendo aqui também o seu bom dia, amém. A Everci Tanajura, que está em Vitória da Conquista, no estado da Bahia, acompanhando aqui o Manhã Boa Nova. A Ana Maria do Nascimento Nunes, bom dia. Maurício Nascimento, também participando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Gisele Beloni Cardoso, bom dia. Cecília Rocha, bom dia, também participando. Poliana Cordeiro, Lindina Maria de Souza Guimarães, Andri Fabiana, a Sônia Lima, todas aqui participando do facebook.com/TV Mundo Maior. Sônia Lima, será que é atriz lá? Eu pensei Era nisso. jurada do Silvio Silvio Santos. Vitor César, bom dia, Deus proteja a todos. Márcio Oliveira, que está no cidade de Carmo, no estado do Rio de Janeiro. Maria da Conceição Valverde Macedo, bom dia. A Ivonete Brits Lago também está na nossa sintonia. A Poliana Cordeiro, que está em Campo Maior, no estado do Piauí. Bom dia aí pro pessoal do Piauí. Faialda Santos, bom dia, meus irmãos. A Poliana dizendo aqui que gosta muito dos livros do Humberto Pazian. Bacana, Poliana. Marivaldo Xavier de Souza, bom dia, amigo. A Janice Sanches também fala nessa questão aí. Tem os pássaros, né? E os que pássaros, também são afetados, né? Não é só os cachorros e todos gatos. os animais, né? Conforme o local, né? Jovita Melo, bom dia. A Iaponã está em Barreiras, na Bahia, bacana. E a Cláudia Nunes, que está em Tubarão, em Santa Catarina. Vão participando aí pelo facebook.com/TV Mundo Maior e também tem o nosso WhatsApp, você também pode mandar a sua mensagem. Vamos falar da Espiritoteca, são centenas de livros reservados para entrega, além dos padrinhos, agora a campanha também tem uma madrinha, que é a Delmar Franco. Vários locais já se tornaram parceiros da campanha e receberão os livros, como o Hospital do Mandaqui, o Centro Espírita Célia Barreto, o Hospital da Criança, do Adolescente, dentre outros. A distribuição será feita em São Paulo, também em Guarulhos e Sorocaba. A FEAL abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar muitas mentes. Acesse mundomaior.com.br ou 0 operadora 11 4966 5775. mundomaior.com.br ou 0 operadora 11 4966 5775. A partir de R$12 você já contribui para a campanha Espiritoteca Participe. Eu repeti aqui o site, mundomaior.com.br. Qual livro você indicaria aí para esse início de ano, Elaine? Você chegou a ler algum nesse período aí? Eu li um livro nas férias, mas não foi um livro espírita. Mas eu gosto muito daqueles romances do Chico, né? 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Um livro que me impactou bastante foi o Renúncia. Então, às vezes, quando você está num momento aí de dificuldade, problemas familiares, até com trabalho, acho que é uma mensagem que esse livro passa, que dá uma força, sabe, para você poder superar essas dificuldades. Então, eu aconselharia a leitura do livro Renúncia. E você, Edson?
Eu já gosto mais, já li esses livros que a Elaine está falando, né? Mas eu gosto mais de livros que tratam aí dessa questão da psicologia do ser humano. Então, eu já recomendei uma vez aqui, né, o Renovando Atitudes. Legal esse livro. Mas tem um interessante. Hamed, né? É Hamed, o Espírito. Eu já li. E é Francisco do Espírito Santo Neto, o médium. Mas tem um outro que ele trata exclusivamente da questão da mediunidade. Né, dos sintomas da mediunidade e tal, chama-se Imensidão dos Sentidos. Esse livro é para se estudar mesmo. Tá? É bom. Imensidão dos Sentidos. Legal, fica aí como Qual que é o dica. autor, Edson? É o Hamed. Hamed então também. eu vou procurar esse. É o Vai ser a Espírito minha próxima Hamed e leitura. Francisco do Espírito Santo Neto é o médium. Legal. Um livro interessante para questões mediúnicas aí para você então eu estudar. vou ler. As casas eu tô espíritas aí vão para relendo trabalhar isso. Nos domínios da mediunidade, né? E eu tô dando uma relida nele, então vou Do André complementar essa leitura. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com mais notícias, informações e, claro, o seu contato aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Até já. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese,
os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, pessoal participando aí pela fanpage da TV Mundo Maior. Bom dia da Margarete Melo do Amaral, Dolores Zangetti, Rosilene Braguin Gonçalves, a Fabiana Magnoli está indo trabalhar e escutando aí o Manhã Boa Nova. Bom trabalho para você, Fabiana. Dia. Maria Ivone, bom dia. A Carmen Maria Ribeiro Pacheco está em Caçapava, no interior aí do estado de São Paulo. Maria Margarida Saraiva Ferrão, bom dia. E a Olindina Maria de Souza Guimarães, que está em Natal, no Rio Grande do Norte. Silvana Lima, bom dia. Maria das Graças Cordeiro Teixeira, que está em Jequié, na Bahia, bom dia. Luz, saúde, paz a todos. Para você também, Maria. Miriam Perger, bom dia a todos. Iracema Gomes Vanderlei, bom dia. A Carol Souza também está na sintonia. E a Maria Angélica Leleca, mandando aqui o seu bom dia pela fanpage da TV Mundo Maior. Vamos agora com o Celso Santos. Você sabia aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Olá, bom dia. Lembrando que nesta semana estou falando de imprudência no trânsito. Hoje vou dar algumas dicas sobre direção defensiva. Vamos à primeira. Respeite as placas de trânsito. Ultrapassar veículos em locais proibidos é um dos principais motivos de morte na estrada. Segunda dica. Respeite as sinalizações. Os cruzamentos são perigosos e muitas vezes fatais para aqueles que não respeitam o semáforo. Terceira e última dica de hoje, cuide de seu veículo. Realize a manutenção necessária para que não corra nenhum risco, nem coloque em risco passageiros e as demais pessoas que dividem com você as vias públicas, como motoqueiros, ciclistas, outros condutores e, claro, os pedestres. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais dicas sobre a direção defensiva. Até amanhã. Até amanhã, Celso Santos. Na edição da revista Você S.A. deste mês, o destaque é para o aumento do número de transexuais no mercado de trabalho. Desde criança, Gustavo Gonzalez Prates, de 26 anos, se via como um homem. Embora tenha nascido biologicamente como mulher, o jovem do interior paulista sentia que não se encaixava nos padrões femininos. Foi só em meados de 2015, quando já ocupava há quase 2 anos o cargo de gerente de contratos da IBM, que pensou que talvez pudesse ser transexual. E o questionamento veio por meio de um colega de trabalho. No ápice da confusão que esse processo de redescoberta lhe trouxe, foi dentro da empresa que ele encontrou o apoio necessário. Depois de buscar ajuda com a líder de diversidade da IBM, Gustavo foi encaminhado para o médico do trabalho da companhia, que indicou psicólogos especializados em casos de transexualidade. O Gustavo disse o seguinte: a líder me falou de todas as possibilidades que poderiam acontecer, boas e más, mas me assegurou que dentro da empresa nenhum tipo de preconceito seria tolerado. Com isso, me senti mais à vontade para conversar com o meu chefe direto, diz o gerente. Casos como o de Gustavo, em que a identidade de gênero de uma pessoa transexual é respeitada, infelizmente, ainda são exceção nas empresas e na sociedade, e os números comprovam isto. Uma pesquisa do Instituto Center for Talent Innovation, que entrevistou 12.200 profissionais LGBT ao redor do mundo, descobriu que 61% deles ainda escondem seu gênero ou sexualidade no trabalho, e a baixa qualificação completa o quadro de exclusão enfrentado por esta parcela da sociedade, e a prostituição muitas das vezes resta aí como o único caminho
possível. Edson, como essa parcela aí da sociedade pode melhorar essa situação econômica, social, e aí eu incluo também a espiritual? Essa é uma questão interessante, porque você estava lendo o artigo, eu estava aqui refletindo, né? Pelo diálogo, pelo relato, era uma moça. Ela era gerente de contratos da IBM, não é isso? Mas ela estava em dúvida com relação à sexualidade dela. E a primeira eu quero parabenizar a empresa, inclusive, por não ter esse preconceito todo e ter apoiado e tal. Mas aí você repara que existem algumas questões que são ainda... nós temos muito ainda para caminhar. Veja a questão legal, por exemplo. Era uma moça que foi contratada pela CLT e aí agora ela virou Gustavo. Então tem todo um lado aí jurídico, legal, de recontratação. Não sei. Olha que coisa interessante. Fica aqui o questionamento. Ela se apresenta como Gustavo, mas continua sendo a contratada como a moça ou também houve essas alterações? Isso é uma questão que a gente não sabe responder porque a gente não conhece o contexto. Mas eu estou colocando isso para a gente entender o quanto que a sociedade ainda tem que caminhar, né, na aceitação, vamos assim dizer, na questão de você se habituar e adequar as questões legais, inclusive, para trabalhar com essas pessoas, né? A contribuição que eu acho que elas podem ter é de aceitação de si mesmas. Começa por aí. Quando elas tiverem esse tipo de aceitação e a sociedade também tiver essa organização de aceitação, até nas questões legais que a gente está colocando aqui, acho que as coisas tendem a se normalizar, né? O que fica da questão espiritual é a seguinte: às vezes as pessoas fazem essas perguntas, né? Puxa, por que tem pessoas que nascem desse jeito, né? No Livro dos Espíritos não existe nenhuma tratativa com relação a esse assunto, especificamente, tá? Não se fala especificamente de homossexualidade ou de transexualidade, coisa que o valha. A gente vai buscar lá algumas questões que tratam de situações básicas que podem nos dar um norte. Então, por exemplo, a questão 200. Os espíritos têm sexo? Né? A pergunta que ele faz. Não como vós o entendeis. Porque o sexo é uma condição do corpo físico. Quer dizer, então o espírito não tem sexo. Então... o espírito pode, aí 201, o espírito pode reencarnar no corpo masculino ou feminino? Sim, pode reencarnar tanto num como no outro. Aí vem a 202. O que é que faz, o que determina para o espírito a escolha, né, do corpo? As provas porque haja de passar. Então eles não tratam ali de um corpo, por exemplo, que pode ser transexuado. Eles tratam o seguinte: olha, existe o espírito que não tem sexo e ele reencarna, ora como homem, ora como mulher, para o seu aprendizado. Tá certo? Então, nesse sentido, veja, ainda de novo no texto que você leu, né? Ela era uma moça que trabalhava e tal, mas não se sentia bem com ela mesma, no seu íntimo. Então a gente está dizendo aí que talvez seja um espírito que reencarnou durante muito tempo com um corpo masculino, guardou essas características perispíriticas, né, vamos assim dizer, do corpo masculino, e por uma razão qualquer ela decidiu reencarnar num corpo feminino. Ela decidiu. Isso que precisa ficar claro. Aí eu convido todo mundo aí para ler a questão 258 do Livro dos Espíritos. A escolha das provas. Tá? Que é o espírito que escolhe. E aí ela escolheu porque ela precisava ter determinados aprendizados, tá certo? Essa escolha ela fez lá no plano espiritual, antes de vir para cá. Naturalmente, que vivendo aqui, ela talvez não se sentiu bem, não se sentiu confortável e estava infeliz. Tá certo? E aí ela buscou uma outra alternativa. Né? A decisão é dela. A escolha é dela. Deus o não dele, tem né? nada a ver com dela isso. que eu estou falando é a entidade, né? Vamos assim dizer, do espírito, tá certo? A escolha é dele. Não é Deus que vai determinar que é isso, que é aquilo. Não é o ser humano, não é a sociedade. Não é um castigo. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, a gente tem muito que caminhar ainda.
Eu acho que, inclusive, a gente está conversando sobre isso aqui, essas coisas estarem sendo noticiadas, a empresa ter tomado essa decisão aí, uma empresa grande como a IBM, tudo isso contribui para a gente ter uma nova compreensão sobre o tema e tratar o tema de outra maneira. Né? E tratar o tema de forma diferente. O que eu coloquei aqui são questões espíritas, trazido pelos espíritos. O resto tudo é conjectura que você vai fazer, tudo depende da necessidade de cada um, de aprendizado e por aí afora. Lembrando sempre do livre-arbítrio, né? Porque assim, não tem certo e nem errado nessas questões, né? Porque você tem múltiplas existências, vamos dizer assim, para que você possa realmente progredir, né? Então, na escolha das provas, você se achou preparado para enfrentar aquela mudança de sexo, né? Numa existência. Então, de homem, você reencarna como mulher, para poder passar pelas aquelas provas que só um corpo feminino pode te propiciar, né? Como maternidade e outros tipos de provas que só o corpo feminino pode te propiciar. Mas aqui no momento do embate faltou força, né? Por alguma razão. E hoje a sociedade ela está muito mais tolerante nessas questões. Então aí a gente vem falar no aspecto material da situação, né? Então, antigamente, esses seres tinham que viver escondidos, abafados na sociedade, e aí influi diretamente no tema aqui, que é o mercado de trabalho. Hoje não. Hoje você pode fazer uma escolha mais livre, apesar ainda de todo o preconceito que existe. Mas o que eu acho que o que é importante a gente pensar é que não existe certo nem errado. Existe o livre-arbítrio, existe escolhas. No momento qualquer, se for necessário para esse ser a prova reencarnado num corpo feminino, ela vai ter que voltar. Porque nós temos que passar o livro dos espíritos. Qual que é a questão, Edson? É a 258, da escolha das provas? 258. Você tem que passar por todas as experiências para se tornar um ser evoluído. Então, nós vamos ter que passar por essa prova. De repente, você não está preparado agora, né? Então, fica para uma próxima, né? Então, esse espírito passando por tudo isso, ele vai acarretar várias experiências e ele vai concluir que, de repente, ele precisa de novo dessa experiência. E assim, eu penso dessa forma. Eu queria, inclusive, fazer um complemento que é assim, veja, o espírito escolheu antes, né? E aí ele veio. E aqui ele desistiu, porque ele achou que talvez tivesse uma carga muito pesada para ele. Ele vai ser castigado depois porque ele desistiu? Não, isso é um pensamento daqueles que têm determinismo nas coisas. Não, a decisão é dele. Tem muito espírita que pensa assim. Sim, mas por causa do determinismo. É lei de Italião, é isso, é aquilo. Castigo. Não, são escolhas. Assim como ele decidiu antes vir num corpo feminino e aqui ele não suportou, ele tomou uma decisão de não seguir adiante, porque senão ia ser pior para ele. Exatamente. Tudo vai depender de como ele vai desencarnar, tá certo? Se ele pode desencarnar bem pra caramba, porque ele conseguiu fazer as escolhas e se dar bem, ou ele pode desencarnar mal, porque ele viveu a vida dele infeliz o tempo todo, construindo para si, né, uma psicosfera triste, de sofrimento e por aí afora. E a pessoa pode evoluir em vários campos, claro, né? A gente pode usar como exemplo, nesse exemplo aqui do Gustavo. Então, ele se tornou um transexual, mas ele é uma pessoa extremamente caridosa, ele cresceu, ele fez obras magníficas, ele conseguiu conter diversos defeitos morais, conseguiu progredir em vários aspectos morais, né? É a justiça divina, é a balança, né? Então, por isso que não tem castigo, não tem certo, não tem errado. Né? Tem escolhas que vão determinar depois situações, e aí você vai se acomodar nas situações ou não. Exatamente. O que precisa ficar claro, Cláudio e Elaine, é o seguinte, que o sexo, ele é uma condição do ser humano, é do corpo físico. Com o objetivo de procriação, tá certo? De perpetuação da raça e por aí afora. E aí, naturalmente, que fisicamente falando, como a Elaine já colocou aqui, tem as características hormonais e tais que traz aprendizados diferentes para o espírito. Por isso que ele faz as escolhas hora um, hora na outra, para ele poder se desenvolver, tá certo? Só que, de novo, o sexo torna-se o grande problema.
Porque aí você vem, você não está se sentindo bem com aquele sexo, aí você quer mudar. Só que se você muda e se você se mantém no equilíbrio nessa questão sexual, tudo bem. O problema é que entra na promiscuidade, por exemplo, aí você começa a entrar numa outra... Você começa a se comprometer nesse campo das energias sexuais, tá certo? Esse que é o grande X da questão. Tem que ter equilíbrio. Sim. Não importa se a pessoa é trans, se ela é homo, se ela é hétero, ela tem que ter o equilíbrio. De que forma que ela lida com essas energias. Né? É isso, tem que E buscar o independe equilíbrio. de sexo. Né? Tem uma outra questão que é interessante. Às vezes ela pode, ela, entidade, é interessante a gente falar isso, ela, entidade, ou ele, espírito, ó, tá vendo? É a questão da língua, né? Parece que o espírito é uma coisa masculina, e, não é assim? Não é, é uma entidade. A entidade lá, que tanto pode reencarnar feminino ou masculino, né? Ela fez uma escolha, talvez para ela poder, de repente, se dedicar a outras coisas. Ela deixar esse lado da questão sexual, né? Das energias sexuais, para ela produzir outros tipos de coisas. Para ela não se envolver demais, para ela não acabar se influenciando demais nesse campo. Tá certo? Mas aí foi escolha dela. Cada um sabe de si, na verdade, né? Sim, queremos saber sua participação aí sobre este assunto. Agora, as casas espíritas estão abertas e preparadas para receber esse público? Deveriam estar, né? Se não estão, deveriam estar, porque esse é mais do que parte espiritual, é um fenômeno social, né? A gente percebe o quanto a gente tem convivido mais com pessoas nessa situação, né? Essa questão de gênero. A casa espírita tem que estar aberta para receber todas as pessoas. A gente nunca pode perder de foco qual que é a função da casa espírita, né? Que além de proporcionar o conhecimento, o estudo, é o acolhimento, principalmente para esses irmãos que às vezes passam por algum transtorno, porque tem muitos trans ou homossexuais que estão resolvidos. E muitos estão ainda naquele conflito interior, né? Imagine, Cláudio, como que a gente se colocando no lugar desses irmãos, a gente que não tem esse enfrentamento, essa prova, você concorda que a vida não é fácil, né? É uma batalha diária, a gente tem nossos conflitos internos, nossos desejos, nossos anseios, os nossos desafios. Agora imagine tudo isso e ainda mais essa questão. Sou homem, carga, sou né? mulher. Nossa, eu tenho um corpo de homem, mas eu desejo outro homem. Então, você imagine conviver com isso. O preconceito, né? Né? E como é você ter uma vida equilibrada, tendo dentro de você esse sentimento, né? Que é aquela questão da ligação da mente e espírito. Como que você consegue ter uma vida saudável, uma vida produtiva, você conseguir se estabilizar financeiramente numa profissão, ter uma profissão digna, estudar, constituir família com esse conflito interno, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Por isso que as casas espíritas devem dar todo o apoio e estarem preparadas para isso. Promovendo até mesmo cursos, né, Edson? Eu queria, inclusive, fazer uma colocação sobre isso. Eu diria que as casas espíritas não estão preparadas. E tem uma questão que é assim, tudo vai depender da forma como a pessoa também chega, tá? Então, se ela chega de forma agressiva, porque esse é um outro problema das pessoas que têm esse tipo de conflito, né? Como elas querem serem aceitas, então elas se tornam às vezes agressivas. Sim, a defesa. Com a sociedade, tudo, agridem de alguma forma até para se defender, né? Então eu vou citar um caso que aconteceu no Manuel Bento. Um rapaz acabou indo lá, que ele era homossexual, tá certo? Ele acabou indo no Manuel Bento, mas ele queria insistir em ir no banheiro feminino. E as senhoras não aceitavam ele no banheiro feminino. Tá vendo? É uma outra questão da sociedade, ela não está preparada para esse tipo de coisa. Na verdade, a pessoa ela tem que se adaptar à sociedade, né? Enquanto a sociedade não está preparada, ela tem que se adaptar. É a lei de sociedade que a gente está falando aqui, né? De aprendizados e tal. Então, ele queria porque queria usar o banheiro feminino. Aí eu tive que falar para ele que ele não ia usar.
Entendi. E ele ameaçou, dizer que a gente estava Preconceito. preconceito e tal. Não, peraí, quem é que está agindo com preconceito aqui? Não existe um banheiro de trânsito nos centros espíritas, caramba. Ou a pessoa se adequa, né? Ou então fica difícil. É uma situação bem curiosa, né, Edson? Em bares, restaurantes tem isso também, né? Tem essa... Então, nós você estamos vê falando que uma- tipo de conflito que a pessoa vive, assim, é no detalhe. A questão que o Edson falou, e no registro funcional, lá É, o que eu falei lá na empresa, como é que feminino ficou ou legalmente? masculino, né? Você vê que a pessoa ela vive um conflitos que são para nós inimagináveis. A gente não nasceu com esse problema. Você sabe que você vai no banheiro masculino, né? Você sabe na hora de preencher uma ficha o sexo que você vai colocar, né? Então, por isso que a gente Então, tem veja, que ter de novo, muita voltando a essa caridade. questão aí que eu falei do Manuel Bento, né? Como é que você faz? A pessoa está insistindo e ela quer. Não vai. Sinto muito. Ah, então vocês não são caridosos, vocês não estão atenciosos, vocês não estão agindo com a bondade. Não, tem que ter respeito às demais pessoas que frequentam a casa. É simples. Tá certo? não pode mudar por causa de um, né? Sim, mas a pessoa ela tem que se entender também que ela está inserida num contexto e ela tem que respeitar esse contexto. E tá tem que certo? saber também que as outras pessoas às vezes não estão preparadas para... Sim, mas é o que eu estou falando, as pessoas encarar não de estão frente. preparadas. A sociedade ainda não está preparada. A sociedade está começando a se acomodar com isso, tá certo? Mas ainda vai um tempo para isso, né? Tem um pessoal aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior, Edson, pedindo o nome dos livros do Hamed, a Iracema Gomes Vanderlei. Bom, o primeiro deles, que eu gosto muito, é Renovando Atitudes. Esse livro é fantástico. Depois ele tem um outro que é As Dores da Alma. Esse também é interessante. As Dores da Alma. E esse que eu falei, que trata mais exclusivamente aí das questões da mediunidade, é a Imensidão dos Sentidos. Você respondeu também para Simone Vilela, que também perguntou aqui o nome do outro livro. Bom dia, Narleia Salomão, Elaine Lopes e Nalva Argolo, que está em Vitória da Conquista, na Bahia. A Elaine Lopes está em Hortolândia, no interior do estado de São Paulo. A Sânia Araújo está em Quirinópolis, em Goiás, fazendo artesanato e ligada aqui no Manhã Boa Nova. Delícia. A Lúcia Galdino, que é sócia do Clube Amigos da Boa Nova desde 2013 e mora em Fortaleza, no Ceará. Valeu, Lúcia, pela sua audiência. A Miriam Perger, ela dá um relato aqui, eu queria saber a opinião de vocês. Ela estudou a doutrina por 5 anos, estudando o livro dos médiuns, e a dirigente a forçava, dizendo que todos têm o dom da mediunidade, mas a Miriam sentia que não tinha essa faculdade mediúnica. Ela acabou ficando triste, se afastou da casa e hoje ela está indo em outra casa espírita. Às vezes tem casa que impõe, né? Você tem que ser médium e tudo. Nós vamos tratar disso agora, porque acho que nós vamos ter esse tema aí, né? Vamos Pra ter gente daqui tratar a aí pouco, na frente, né? É verdade. Você quer responder agora sobre isso Não, aí? deixa para depois, Deixa, então né? aí a gente volta para Tá. falar com a Miriam. A Irene Aragão, que está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ivone Brits Lago, bom dia. Elaine Lopes pergunta, travou o Facebook? Está travando, caindo, volta. O negócio é ficar atento aí quando voltar, tá bom? A gente tem uma notícia aqui sobre infertilidade. Conseguir gerar um filho para muitos casais não é fácil. Não raramente é preciso encarar problemas de fertilidade, que pode ser um balde de água fria para quem deseja aumentar a família. Nas mulheres, as causas são separadas por localização, ao chamado fator ovariano, como a síndrome dos ovários policísticos e a baixa reserva ovariana. O fator tubário, como as obstruções inflamatórias das tubas uterinas, o fator uterino, como a malformação uterina e alguns tipos de miomas e também endometriose. Já em homens, as razões mais comuns são baixa produção de espermatozoides, fatores hormonais, estresse, sedentarismo, obesidade, dentre outros fatores. Alguns estudos indicam que as chances de um casal jovem e aparentemente saudável conseguir engravidar logo no primeiro mês de tentativas são de 15%. Entretanto, no período de 1 ano de tentativas regulares, essa taxa costuma ser de 80%. Elaine, como a doutrina explica a infertilidade? É uma prova, uma expiação? O espírito pediu? Então, eu já estudei bastante sobre isso por questões pessoais, né? Eu não tenho filhos, tenho um problema de infertilidade
E isso já me causou, um certo momento da minha vida, algumas inquietações, né? Então, a gente vai buscar algumas respostas. E eu me consolei, né, com o seguinte entendimento, que foi, inclusive, uma palestra que eu ouvi do Divaldo, e também alguns livros que eu li do Chico Xavier. Como que é? Divaldonização. A gente até falou na questão anterior sobre a escolha de provas, né? Da questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós temos diversas... Cada espírito, né? Cada pessoa, ela tem que passar por alguns aprendizados, né? Então, eu encarei isso como um aprendizado que eu precisava passar. Tentei procurar não ficar focando muito na causa. Por quê? Né? Por que eu escolhi essa prova nessa existência? Porque a gente realmente não tem como saber com exatidão o porquê, né? Por que eu passo por isso, né? Se a gente olhou agora, a causa é dessa vida, né? Então, você sofreu um acidente, sei lá, uma causa física. Não. Por que acontece isso, né? Será que a melhor prova para você seria a maternidade ou a paternidade? Né? Essa energia que você vai dispensar com esse tipo de desenvolvimento, tanto na maternidade quanto na paternidade, você não pode utilizar em outras frentes que vai te trazer também um progresso espiritual, um adiantamento, né? E Chico Xavier, eu li, agora eu não me lembro exatamente onde que eu vi que ele falava, mas você pode ser mãezinha de tantas criaturas que estão no mundo precisando de carinho, precisando de ajuda. Então, são várias coisas que a gente vai buscando. Então, essas questões me trouxeram um conforto. Né? Porque a gente tem algumas padronizações. Para ser feliz, tem que ser casado. A né? família fica, né? Quando que vem o neto? Aí você casa, para ser feliz tem que ter um filho. E eu digo aqui, não é porque eu não quis ter um filho, até quero, se vier será bem-vindo. A questão não é isso, mas eu não vou ser infeliz por conta disso. A vida é muito mais do que uma coisa só. E o universo é abundante. Vamos continuar esse assunto depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna falando aí da infertilidade e a visão espírita sobre esse assunto. Até já. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
também pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização para as pessoas, né? Então, às vezes, eu estou num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo
é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. De volta aqui com o Manhã Boa Nova pelo WhatsApp. A Ângela Miglioranza, bom dia, Cláudio, convidados, luz e paz, muitas realizações no dia de hoje. A Ijaci, em Minas Gerais, ela é de Minas, mas está aqui em São Paulo hoje. Bom dia, turma do bem, agradeço a Deus por essa RBN, obrigado aí, Ijaci, pela sua audiência. Olindrina Alves, que está em Guaíra, no estado do Paraná, muito bom esse trabalho, que para esclarecer qualquer assunto da doutrina espírita, segundo o Evangelho de Kardec. Luci Rodrigues Galdino, bom dia. Rosimeire Pena, Ivonete Brits Lago, Flávia Ellen Silva, que está em Cubatão, na Baixada Santista. Lucidalva da Silva, também acho que os centros espíritas não estão preparados. A Narleia Salomão, bom dia. Luci Rodrigues, que está em Marinópolis, no estado de São Paulo. A Olindrina também fala aqui, todos nós somos lindos, viu? Obrigada. A Maria das Graças, que está no estado da Bahia, participando aqui do Manhã Boa Nova. Chegou mais um WhatsApp, daqui a pouco eu leio. Vamos voltar para a questão da infertilidade, que tive que te interromper aí por causa do intervalo. Então, a gente estava aqui fazendo alguns pensamentos, né? Será que a doutrina tem uma explicação, né, por causa da infertilidade? Então, a gente vai aplicar a mesma regra que a gente aplica para tudo, né? Claro que se é uma prova, tem alguma explicação. Então, a gente fica divagando sobre essas possibilidades, mas uma certeza a gente pode ter, acredito que não, né? A gente não pode dizer, foi isso que causou, né? Então, a gente estava falando que você não ter um filho pode te propiciar outros desenvolvimentos em outros setores, ou até uma dedicação maior em algumas áreas da sua vida, que talvez você tenha reencarnado com um propósito, que talvez ali a maternidade ou a paternidade pudesse causar algum impedimento, vamos supor dessa forma. Ou realmente você não soube lidar com essas questões de maternidade em outra existência, você não está preparado ainda para isso, ainda você não se sentiu, né, na escolha das provas, preparado ainda para essa responsabilidade, né? Então, ou você tenha tido existências em que você não teve a dedicação que a maternidade exigiu ou a paternidade existiu. Então, são N situações, N possibilidades. Para dizer qual é o seu caso especificamente, acho que não cabe a nós, então, buscar essas respostas no passado, mas sim pensar no presente e no futuro, né? Então, de que forma que eu vou conduzir minha vida, né? A vida é só isso? Eu vou ser infeliz? Ou eu vou perder essa oportunidade de progredir em diversas áreas da minha vida por conta disso? Às vezes até por convenções sociais, né? Então, será que a minha vida seria melhor ou seria pior com a maternidade? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer, mas buscar sempre o positivo. Eu tenho conduzido minha vida dessa forma, a gente sempre com essa confiança de que o que nos acontece é o melhor para o nosso progresso, é o melhor, é o que a gente precisa para o nosso adiantamento. E a doutrina, então, acredito que a explicação que possa dar é nisso, é a questão da escolha das provas mesmo. Edson, antes de você comentar, deixa eu só fazer uma correção aqui. A Conceição, da cidade de Ijaci, Minas Gerais, que está aqui em São Paulo, tá? Desculpa aí, Conceição, okay. Desculpa este humilde locutor, tá bom? Conceição, um abraço para você. Eu queria contribuir para essa discussão da infertilidade, para que a gente faça alguns raciocínios, tá? O primeiro deles é o seguinte: você vê que nós temos aí na vida pessoas querendo ter filhos que não podem ter. E você vê outras produzindo filhos que também não querem ter. E acabam abandonando os filhos, largando. Tem um monte de filhos nos orfanatos, tem um monte de filhos sendo criados por avós e por aí afora. Então você fica analisando e fala, mas peraí, o que é que leva um a querer e não tem, o outro que tem e não quer? Não é? Será que o que hoje... É uma conjectura, tá bom, gente? Será que o que hoje quer não foi aquele que lá atrás largou?
Será? Não estou dizendo que... Porque a lei não é né? De talião. Não é. Porque a escolha, de novo, é do espírito. Sim. Tá certo? Uma outra contribuição que eu gostaria de fazer é a seguinte, de novo lá no Livro dos Espíritos, a questão 204, 204A, 205 e até acho que também é 206, que é a questão da consanguinidade. Né? Os Espíritos tratam essa questão de uma forma muito interessante, diz que os Espíritos não têm interreligação, não têm consanguinidade espiritual. Sim. A consanguinidade existe na Terra, por uma característica do corpo físico. Então, a lei de reencarnação, por exemplo, ela não limita, mas ela amplia as questões espirituais. Então, às vezes você fica aí lutando, batalhando para ter um filho consanguíneo, quando na realidade você poderia adotar um espírito, uma criança que é um espírito afim. Exatamente. Tá certo? Aquela criança, o fato de ela não ter nascido de forma consanguínea, né, de não ter sido gerada, não quer dizer que ela não possa ser um espírito afim. Sim. Sim, verdade. Tá certo? Ela pode ser um espírito que tem a ver com você, que tem a sintonia, que tem a ver com a sua vida do passado, por aí afora, só que ela não está vindo de forma consanguínea, ela está vindo de uma outra maneira. Por uma escolha dela, vem de outra forma. Isso, e até para contribuir com a sociedade também, de entender essas questões, tá certo? Então, é assim, o assunto ele é muito amplo para a gente simplesmente ir lá e enquadrar de uma determinada forma. Sim. Não pode ter filho porque lá atrás... Não, às vezes ela não quer ter filho porque quer adotar, às vezes ela não quer ter filho porque quer, como a Ilane colocou aqui, desenvolver-se em outras coisas, produzir outras coisas, tá certo? Mas aí a resposta de novo, questão 258. Boa, a escolha das provas. O espírito escolhe antes pelo que ele vai passar. Tá certo? Uma outra questão que eu quero de novo aqui ajudar para contribuir é a cobrança que a sociedade faz em relação a isso. As pessoas, parece que elas são obrigadas a ter filhos. Se elas não tiverem, não vão satisfazer os parentes e por aí afora, né? O pessoal acha que tem algo estranho, né? É a avó que cobra. Cadê meu netinho? Quer dizer, então eu vou produzir um filho só para dar um neto para a avó? Quer dizer, mas quem vai criar esse filho não sou eu? Tá certo? Então tem essas questões todas que a gente tem que colocar aí na balança para na hora de tomar decisões e de analisar as razões, né, que levam a pessoa a sofrer determinadas coisas. E até como o Cláudio falou, a gente, por convenções sociais, muita cobrança da sociedade, você pode encarar, às vezes, a infertilidade como um castigo, como uma culpa. E às vezes pode não ser nada disso. Às vezes é escolha mesmo. Né? Às vezes é escolha mesmo. Às vezes você não precisa realmente passar por essa prova. Né? Não está na sua programação aí. Vamos voltar a tentar fazer uma ligação entre o tema anterior e esse. Por exemplo, a pessoa que escolhe vir num determinado sexo, onde ela não se sinta confortável com ele, justamente porque ela não quer ter filhos. Ela quer, lembra que eu falei que às vezes ela escolhe aquilo para se dedicar essa energia sexual, ela usar para outras coisas, para construir outras coisas? De repente ela escolheu justamente para não ter. Tá certo? E aí a sociedade vai cobrar que ela tenha. Fica lá, em cima dela. E aí ela fica nessa batalha, né? Nessa luta interior. O quanto é importante ela atender os anseios da sociedade e o quanto é importante ela atender os seus próprios anseios. É verdade. Outra coisa, quem tem filhos não depende só de um, depende de dois. Exatamente. Às vezes a esposa quer, o marido não quer. Às vezes o marido quer e a esposa não quer. Então não é assim que funciona, né? Vamos sair por aí produzindo filhos para agradar um só, Porque né? o pessoal fala produção independente. Tem produção um monte. Independente. Tem um monte. Como tem um monte de avós criando filhos dessas produções independentes, tá certo? Será que são independentes mesmo? Então. Dorinha Quintela está em Patinga, Minas Gerais. Obrigado aí pela sua audiência. A Silvia Helena, ela tem uma pergunta aqui. Ela é espírita há 13 anos e a irmã dela questionou sobre a visão do espiritismo em relação à homossexualidade. E a irmã dela disse o seguinte: temos que aceitar goela abaixo? E aí ela respondeu que somos irmãos perfeitos perante o mesmo Pai. Ela diz: é por aí mesmo a resposta?
Bom, aceitar goela abaixo é um negócio de imposição. De imposição, né? Não é questão de imposição, é uma questão de compreensão, de você entender. Como nós colocamos aqui, o espírito ele não tem sexo na concepção espiritual dele, tá certo? Porque ele não se cria, ele não se procria no plano espiritual. Isso que a gente precisa entender. O espírito não gera família no plano espiritual. O espírito é criado, tá certo? Sim. Então, é uma energia, e a energia não tem sexo. O sexo existe no corpo físico, apenas para essa questão da reprodução, tá certo? E, de novo, a vida num corpo físico masculino ou num corpo físico feminino vai trazer aprendizados diferentes para o espírito, tá certo? Um homem jamais vai aprender o que é amamentar, o que é ter um filho, o que é acalentar, porque ele não tem essa capacidade, vamos assim dizer. Até hormonalmente falando, é diferente, tá certo? Porém, o espírito, se ele reencarna homem, mulher, ele acaba tendo, perispiritualmente falando, essa capacidade de, ora, ingressar no outro sem maiores problemas, desde que haja o equilíbrio. Tá certo? Então, aí imagine eu, um espírito que já reencarnei várias vezes, aí eu tenho essa capacidade, essa dualidade, vamos assim dizer, perispiritual, de me adaptar tanto ao sexo masculino quanto ao feminino. E aí eu decido que nessa agora eu venho como homem. Mas por uma razão qualquer, por circunstâncias até ali do ambiente que eu estou inserido, os pais influenciando, a mãe ansiando por uma filha, ou seja, tem uma série de influências aí, a influência da família, né? Eu sou um homem, mas estão querendo uma menina. Aí já começa todo um processo de complicações aí para o espírito, que ele já começa desde o berço, quer dizer, desde a concepção, a ter problemas. Sofrer essas influências. Né? Tá certo? A sofrer as influências do campo físico. E ele pode ser infeliz ou não, pode ser feliz, ele pode se aceitar ou não pode não se aceitar. Eu acho que a contribuição espírita para isso aí é a seguinte. A partir do princípio que a escolha foi feita antes, por que aquele espírito escolheu isso? Quem tem que responder isso não sou eu, nem você, nem Elaine. É a própria pessoa. A própria pessoa. E não é a sociedade que vai responder também. É ela. Mas ela tem que ter essa compreensão, que ela tem essa capacidade de estar num ou no outro, e que dessa vez ela escolheu vir na condição inversa. Por que ela fez isso? É ela que vai ter que decidir isso, ela que tem que estudar essa questão, se conhecendo, né, para saber de que forma ela vai se reposicionar. E se isso vai contribuir de forma positiva para ela. É uma boa questão e uma boa reflexão. Vamos com o Celso Santos, Arte e Espiritualidade, aqui no Manhã Boa Nova. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rádio Boa Nova e telespectador da TV Mundo Maior. Na Revista Espírita de 1858, edição de setembro, capítulo Propagação do Espiritismo, encontra-se esta afirmação. Passa-se um fenômeno notável com a propagação do Espiritismo. Ressuscitado das crenças antigas há apenas alguns anos, não fez sua aparição entre nós à sombra dos mistérios como outrora, mas em plena luz e à vista de todo mundo. No quadro de hoje, trago um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, que foi publicado no jornal Município de Pitangui, no dia 25 do mês de setembro do ano de 1991. O poema diz assim: Nunca esmoreças. Alma fraterna, recorda. Os momentos infelizes parecem noites de crises, em que o céu lembra um vulcão. Ribombam trovões no espaço, coriscos falam da morte. Passa irado o vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro. Descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas finda a borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem o novo amanhecer.
Assim também na vida, se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se é hora de tempestade, há um novo dia amanhã. Enquanto não viram no Espiritismo, senão fenômenos materiais, só se interessaram por ele como espetáculo, porque se dirigia aos olhos. Porém, desde o momento em que se elevou à categoria de ciência moral, foi levado a sério, porque falava ao coração e à inteligência, e todos encontraram nele a solução do que procuravam vagamente em si mesmos. Revista Espírita de 1858, edição de setembro, capítulo Propagação do Espiritismo. A arte espírita vem contribuir de forma direta não só na divulgação, mas principalmente na educação do espírito. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações e participações falando sobre arte e espiritualidade. Até amanhã. Até amanhã, Celso Santos. A Universidade Univeritas UNG oferece mais de 200 cursos de férias gratuitos. Ela divulgou a relação aí dos cursos de férias que serão oferecidos nesse mês de janeiro. A atividade faz parte do projeto Capacita, que é organizado para preparar e requalificar mão de obra para o mercado de trabalho. Serão oferecidos mais de 200 cursos em diversas áreas do conhecimento entre os dias 23 e 29 de janeiro. Entre as opções ofertadas, vou falar algumas aqui: a atuação do intérprete de Libras no contexto social, criação de roteiros para a TV, a reforma da Previdência Social no Brasil, tecnologia como ferramenta de ensino, dentre outras. As inscrições podem ser feitas até 18 de janeiro pelo site extensão.ung.br. A atividade é gratuita, mas a universidade pede apenas aí que os participantes doem 2 quilos de alimentos não perecíveis por curso que o candidato for participar. O site extensão.ng.br. Edson, você queria fazer um comentário aí sobre o nosso assunto? Eu queria que é o seguinte, ainda dentro daquela ouvinte que colocou aí, daquela de ter que engolir. Sim. Né, que a outras, não, vamos ter que engolir isso. É assim, a gente precisa tomar cuidado com o nosso campo mental. Tudo aquilo que a gente traz para o nosso campo mental, ele pode ser um reflexo daquilo que a gente tem que enfrentar no futuro, entende? Da lei de causa e efeito aí, né? Então, se esse negócio está me incomodando muito, é interessante que eu faça uma reflexão sobre ele para me acomodar nele. Senão, se eu ficar nesse processo de negação, a própria vida vai se incumbir lá na frente de me dar a oportunidade de rever essas coisas. De que forma? Eu não estou querendo dizer que, se você agir assim, você vai ter que responder por isso lá na frente. Não. Mas, às vezes, o seu campo mental, a forma como você trata de forma dura as coisas, você talvez tenha que passar por provas semelhantes ou similares, vamos assim dizer, para você poder se libertar disso. Porque você está construindo no seu campo mental esse tipo de coisa, entende? Uhum. Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que tem que ter respeito, tem que ter a capacidade de entender as coisas, de se entender também dentro desses contextos, né? Sim. Djalma Freitas, bom dia, parabéns pelo programa. Ângela Bezerra dá um depoimento bonito aqui. Bom dia a todos. Tenho 2 filhos adotivos, mas que de adotados só no nome mesmo. Nasceram para mim, foram feitos para mim. Bacana isso aí, Ângela. A Eliude Freitas, que está em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O Jacaré Soares, que está em Tatuí, no interior do estado de São Paulo. Mandar um abraço também para o Gleiser Oliveira. Fez aqui seu comentário. Cláudia Gonçalves, Conceição Quaresma e o Marco Aurélio Ferri. Antes do intervalo, fazer aqui o agradecimento aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, os sócios antigos, a Inês Marques Izabo, que é sócia
desde novembro de 2000, e também Cirlei Almeida, que também é sócia desde novembro de 2000. A gente agradece aí a contribuição e todo esse tempo aqui auxiliando a Fundação Espírita André Luiz. Também a Renata Valéria Marins, que é de setembro de 2017, sócio recente, e a Ângela Camilo Mandu, também de setembro de 2017. A gente agradece aí todo o apoio, o carinho que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova, aqueles mais antigos e os que estão chegando, estão aí tendo com a Fundação Espírita André Luiz. Se você ainda não é sócio ou sócia, filice 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br. Venha fazer parte desta grande família que é o Clube Amigos da Boa Nova. Uma outra notícia aí para quem quer mudar de carreira, né, ou fazer um outro curso, a Unifesp aqui em Guarulhos vai oferecer vagas no sistema SISU. São 730 vagas no estado todo, são 2.609 vagas nos 6 campi da instituição que aderiram ao SISU. Para quem não conhece, o SISU é o Sistema de Seleção Unificada. Mais informações pelo site sisu.mec.gov.br, sisu.mec.gov.br. Os resultados da primeira chamada serão no dia 2 de fevereiro deste ano. Tá? Vou repetir aqui o site para inscrição, sisu.mec.gov.br. O campus aqui de Guarulhos fica no bairro do Pimentas, uma região bem afastada aqui da onde a gente está e que sempre tem um problema lá com o trevo, né, de bom sucesso, né? Sai prefeito, entra prefeito. Uma obra que não acaba nunca e nunca resolve. A gente brinca que é o metrô de Guarulhos ali, está sempre em obras. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de mediunidade. Até já. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 Operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram? Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe.
Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Último bloco aqui do Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Vamos aí com a coluna Pensamento e Vida com Juliano Posati. Confere aí. Pensamento e Vida com Juliano Posati. Qual era ou qual é o maior desejo de Jesus? Talvez você tenha pensado automaticamente que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Ora, esse é o mandamento de Jesus, é o meio, mas não é o fim objetivado. No Evangelho de João, pouco antes de se entregar à paixão, Jesus faz uma oração pelos seus. E nessa oração ele expressa um dos seus maiores desejos: que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. A unidade era o fim último, ou o desejo último de Jesus para todos aqueles que ouvissem as suas palavras. Ora, a unidade é o encontro com o outro, a unidade é a integração com o outro. A unidade é aquele sentimento de uma gota de chuva que cai no oceano. Ela continua sendo uma gota, mas agora ela se dilui, ela se espalha, ela se integra ao oceano. Muitas vezes, independente do caminho que nós escolhemos seguir, nós nos vemos em situações onde nos sentimos sós. A solidão, que é o oposto da integração, da unidade, ela de alguma forma nos sufoca, de alguma forma a solidão, digo crônica, obviamente, é muito bom ter momentos conosco mesmo, mas a solidão, ela por vezes nos leva a uma falência do nosso sentir. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, vai nos trazer uma reflexão aqui em Pensamento e Vida, ainda na sequência daquelas reflexões sobre associação, de que nós nunca, na verdade, estamos sozinhos. Veja que curioso. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Veja, a solidão é uma grande ilusão. Você nunca está sozinho, você nunca está sozinha. Seja pensando, veja só o que ele diz, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e ideias das pessoas da nossa faixa de simpatia. Então veja, ainda que você esteja sozinho, isolado, não fale com ninguém encarnado, os teus pensamentos se sintonizam com consciências da mesma faixa de vibração. E veja, esta sintonia
é um amplificador. Então, se você se sente bem, você sintoniza pensamentos de bem e consciências de bem. Então, o que você sente, você emana, o que você emana, você ressoa, o que ressoa, volta para você num ciclo de ressonância, de autoamplificação. Portanto, veja, se uma pessoa, por exemplo, está deprimida, ou está tendo pensamentos assim, puxa, minha vida não vale nada, eu vou acabar com essa porcaria de uma vez só, eu vou me matar, porque ninguém vai sentir falta. Veja, à medida em que ela projeta este sentir para o seu campo vibratório local, ela começa a atrair por simpatia outras consciências que também pensaram esse tipo de coisa. E aí a coisa começa a se amplificar. Não é uma, duas ou três pessoas que relatam sempre essas experiências de vozes na cabeça e pouco tempo depois acabam cometendo suicídio. Então perceba, é uma questão de natureza humana, não é uma questão de dom para o bem ou dom para o mal. É uma questão da natureza humana. Nós temos uma natureza que emite, ou seja, que faz com que o nosso pensamento se propague sobre o campo, e essa propagação gera ressonância e atração de pensamentos similares que vão potencializar aquilo que nós estamos sentindo. É por isso, veja, que ele vai dizer, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Não há nada que você faça na sua vida que você esteja sozinho. Isso é que é muito interessante. Muito interessante. Por exemplo, se você abraça uma causa de coração aberto, eu quero abraçar uma causa de educação infantil para a comunidade carente. No momento em que você abraçou esta causa abraçou você de volta. No momento em que você abraçou esse objetivo, todos aqueles que compartilham desse objetivo, encarnados ou desencarnados, abraçam essa causa com você, porque se atraem. É uma questão de, opa, onde é que está o foco daquilo que eu quero? Está ali, então, pum! Eles aproveitam sempre todas as oportunidades. Então, por mais que você se sinta muitas vezes sozinho, você que empreende causas pela caridade, pelo serviço do bem, por mais que você se sinta sozinho, você nunca está sozinho nas suas batalhas. Nunca. Nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Se o homem, ainda diz Emmanuel, pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria, de pronto, que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Nós somos todos um. Aquilo que você pensa, as causas que você abraça, os objetivos que você se propõe, as inspirações para as quais você dá vazão, nunca são somente suas, nunca são de propriedade. Integre-se como uma gota de chuva no oceano e você vai perceber que você é muito mais forte do que só uma gota. Você é oceano, ainda que não deixe de ser gota, mas você já é oceano. Que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Tchau, sempre avante, que questa é a coisa più importante. Legal, hein? A participação do Juliano Posati com a coluna Pensamento e Vida. No episódio da Transfiguração, Jesus, acompanhado dos apóstolos Pedro, Tiago e João, conversa com os espíritos dos profetas Moisés e Elias, demonstrando ali a existência do espírito, da vida espiritual e a possibilidade de comunicação entre os dois mundos. A comunicabilidade dos espíritos com os encarnados não é um fato recente, mas antiquíssimo, com a única diferença que no passado era atributo dos chamados iniciados e na atualidade, com o advento do espiritismo, tornou-se um fenômeno generalizado a todas as camadas sociais e que pode ser estudado e pesquisado. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, que todos somos passíveis de receber a influência dos espíritos, ainda que sob a forma sutil de intuição. Cometeríamos um grave equívoco se concluirmos daí que todos somos mais ou menos médiuns no sentido restrito e usual da palavra, ou seja, se julgarmos que todos podemos produzir manifestações ostensivas, tais como a psicofonia, psicografia, os efeitos físicos, dentre outros tipos de mediunidade. Como a Casa Espírita, Edson, pode conscientizar as pessoas que a mediunidade é algo natural, como a nossa telespectadora aí mandou a
mensagem à Miriam, a dirigente forçava ali todo mundo a ser médium, né? E a pessoa, às vezes, não vem com essa faculdade. Na verdade, essa casa espírita, ela não está adequada, ela não se modernizou, né? O grande problema das casas espíritas, até onde eu conhecia, era de você atender uma pessoa que estava com um distúrbio qualquer, no campo mediúnico, vamos assim dizer. E aí chegar lá e falar assim, você tem que desenvolver, você tem que trabalhar. Parece que vira uma obrigação, vira uma coisa que é ruim. A mediunidade não é algo ruim, a mediunidade é um bem. Ela é um dom que Deus nos permitiu para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, tá certo? Então não pode ser uma coisa assim obrigatória, uma coisa que você tem que sofrer para ter. Esse que é esse tipo de atitude leva a pessoa para esse campo do sofrimento. E a mediunidade não é sofrimento, pelo contrário. Então você mesmo leu no texto aí a questão 459. Todos nós somos passíveis de ser intuídos. Então nesse aspecto, todos nós somos médiums. No campo da intuição, da inspiração, por aí afora. Tá certo? Aí tem as mediunidades ostensivas, que é a psicofonia, que é a psicografia e por aí afora. A psicofonia, para quem não sabe, é o que se chama de incorporação no popular, né? Antigamente se falava muito isso. Né? Não é. É psicofonia. O espírito usa o aparelho fonador do médium para se comunicar. Mas aí já tem que ter uma outra característica mediúnica. E não é todo mundo que tem isso. Tá certo? Então as pessoas que hoje aportam as casas espíritas levando determinados tipos de problemas, elas na realidade elas têm que ser educadas a educar primeiro a sua mente, para saber que tipo de pensamento está cultuando, tá certo? Para daí sim, ela sendo dono da sua capacidade de refletir, tomar decisões de quais são os pensamentos. Lembra que eu falei aqui do campo mental? Sim. Do que você está alimentando no seu campo mental, tá certo? E o Juliano falou aí das influências que você entra naquela sintonia, naquela faixa, por aí afora. Então, na verdade, as pessoas têm que ter oportunidade, ao chegar na casa espírita, de se reequilibrarem primeiro, para daí depois descobrir se ela ainda tem um campo mediúnico aberto nesse sentido. O pessoal ainda fala, vou desenvolver a mediunidade na casa espírita. A educação. Não existe desenvolvimento, existe só aprimoramento, ou educação, ou conhecimento em si daquilo que você tem no seu campo mediúnico. Daquilo que ocorre com você. Então, primeiro as pessoas tinham que vir, passar por uma espécie de um tratamento, ou onde elas vão se reposicionar mentalmente, e depois de um período descobrir se elas continuam nas mesmas sintonias. Se continuam, aí tem que ver qual é o porquê continua, tá certo? Senão todo mundo seria médium. Médium no sentido de ostensivo da palavra, tá certo? Médium de psicofonia, de psicografia, por aí afora. E não é bem assim. Então as casas espíritas precisam se modernizar nesse aspecto, tá? De criar uma triagem menos ostensiva, né? Uma triagem menos impositiva, sabe? De assustar as pessoas com o campo mediúnico, que na verdade não é isso. Você tem que ser médium. Não, a mediunidade ela não é uma coisa obrigatória. É uma coisa satisfatória. Você vai ser médium porque você se sente bem em fazer aquilo. E você está bem com você mesmo. Não é porque é obrigado a fazer. E, aliás, é esse o grande problema da maioria dos médiums. Eles se sentem obrigados e fazem de má vontade. Aí o trabalho não flui. E você é médium na vida, você não é médium só no centro, né? Sim. Só o Milker falava isso. Né? O Milker deu que era. Porque assim, eu tenho tempo para falar? Claro. O que o Edson falou é muito importante, porque as pessoas chegam na casa espírita em desequilíbrio, achando que vai passar por umas sessões de desobsessão, e ela já vai começar a trabalhar no centro, mediunicamente, né? Já vai ser o Chico Xavier, um Divaldo. E o médium ele tem que ter consciência de que é um trabalho árduo, primeiro de aprimoramento, conhecimento, porque que as casas, né? É estudo, né? Então, vai passar por aquele trabalho de desobsessão para realmente reequilibrar, né, a casa, os espíritos, né, os amigos espirituais ajudarem aqueles espíritos que estão ligados naquele médium, também fazendo esse trabalho de orientação, e depois ele se dispor a aprender, a educar a mediunidade dele, né? Se é realmente uma mediunidade ostensiva.
E às vezes pode até nem ser uma mediunidade, né? Às vezes é só realmente um problema, e até às vezes um problema mental. Então tem casos e casos, e a gente tem que ter essa consciência de que você é médium na vida. Então, em todos os locais. Em todos os locais, né? Você é instrumento de Deus, né? Em todos os locais. Isso é bacana. E no 16º Encontro Amigos da Boa Nova, nós vamos falar bastante aí sobre mediunidade, também essas faixas vibratórias, obsessão. E um dos temas é do Alberto Almeida, que é um grande palestrante aí do Movimento Espírita do Brasil. Ele que é de Belém do Pará e vai estar conosco no dia 21 de abril, lá no Espaço Prisma, durante o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. E ele vai fazer uma palestra com o tema Interface entre Mediunidade, Obsessão e Doença Mental. Então, os temas do 16º Encontro Amigos da Boa Nova estão mais do que interessantes. E a partir de 16 de janeiro, né, hoje é dia 11, então daqui 5 dias, começam a ser vendidos os convites para você já participar do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Então já vá se preparando aí, a partir de 16 de janeiro, o início da venda de convites. Para dia 21 de abril, todo mundo está junto lá no 16º Encontro Amigos da Boa Nova e poder conferir Manolo Quezado, o Alberto Almeida e outras atrações que, com o passar dos dias, a gente vai falando aqui até o dia 16 de janeiro. A gente tem 5 minutos, Edson. Quem está com a mediunidade desequilibrada, o que tem que fazer? Corre para a casa espírita? Tem que ir na casa espírita, mas tem que ir numa casa espírita adequada, né? Porque senão vai chegar lá e não querer botar ele para trabalhar, né? E às vezes não é isso. Ele tem que ir lá para se reequilibrar. A questão é, como é que se reequilibra a mediunidade? Boa. Se reequilibra mudando os pensamentos. É isso que faz a mediunidade se reequilibrar. Ninguém vai chegar lá e tirar de você. Não, é mudar pensamentos. Como é que você muda os pensamentos? Como a Eliane colocou aí, você não vai chegar lá e o espírito vai fazer assim, ó, puf. Não, é um trabalho, é constância, é entendimento, é estudo, é preparo. Então, aos poucos, normalmente, você vai se reequilibrar. Eu costumo, vamos tentar ser mais prático um pouco. Você chega na casa espírita, normalmente, o que a gente recomenda no Manuel Bento é que a pessoa faça um tratamento de 4 semanas. Pô, é um milagre as 4 semanas? Não, é que durante 4 semanas ela vai ouvir palestras, e aí ela vai tomar um passe magnético para se reequilibrar na questão energética. E aí, com as palestras, ela começa a mudar os seus pensamentos. Em 4 semanas você reequilibra a mediunidade? Não sei, mas em 4 semanas você pode se reequilibrar seu campo mental. Sim. Sai da crise, né? Sai daquela crise. Depois, se você der sequência nos estudos, aí você vai descobrir se você tem um campo mediúnico para trabalhar, se não tem. Se você é para ter atividade mediúnica ou não, e por aí afora. Eu diria que 90% das pessoas que são voluntárias nas casas espíritas, pelo menos lá no Manuel Bento, não tem a mediunidade ostensiva. 90% dos nossos voluntários lá não tem a mediunidade de psicofonia, de psicografia, não. Mas eles dão passe, eles organizam fila, eles ficam na portaria, eles atendem no depói e por aí afora. Ficam nas vibrações, né? Não necessariamente você precisa ter... Tem que ser médium, né? Da passividade, né? Como se fala. Mandar um abraço para Jaqueline Oliveira de Ubá, deixou um relato aqui, e também para a Laidiana Silva do Tucuruvi, também deixou um relato aqui bem bacana. Cristiane Oliveira, Rejane Araújo, Alexandre Quintão, Henriette da Cunha, estava precisando ouvir as palavras do nosso amigo Juliano, isso aí. Adelaide Moraes, Antônio Luiz de Souza, Guaxupé, em Minas Gerais. A gente está no final do Manhã Boa Nova. Muito bom ter você de volta, viu, Elaine? Boa semana aí, até semana que vem. Agradeço, Cláudio, a oportunidade e quero deixar aí meus votos de um excelente ano aí para nós, brasileiros sofridos, que esse ano seja um ano bom para todo mundo, né? Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço. Valeu, Edson. Até semana que vem. Eu que agradeço, Elaine. É bom ter você de volta também. E quem sabe quinta-feira que vem nós estaremos por aí de novo, né? Com certeza. Estaremos com força. Aqui por escolha nossa. É isso aí. Continue na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. E amanhã Boa Nova está de volta amanhã. E um beijo para Vanessa. Boa recuperação aí, Vanessa Cavalcante. Até amanhã. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.